Boa tarde, galera do BT. Sou o professor Josué Pereira de Lima. Estou mais uma vez aqui, invadindo o espaço de vocês. Agora, quer dizer, não é o espaço de vocês, agora eu estou aqui no meu espaço mesmo, que é no meu canal do YouTube, tá bom? O objetivo deste vídeo aqui é para esclarecer melhor para vocês a nossa segunda produção de texto dissertativo argumentativo, tá bom? Então, vamos lá então para que nos interessa, tá certo? É o seguinte, gente, olha só. O nosso segundo texto dissertativo argumentativo, o tema é conversando a gente se entende, ok? Muitos alunos ainda estão em dúvida do que fazer, não entender o tema, enfim, por não ser um tema assim que cause uma polêmica, né, tal, que gera uma polêmica na sociedade, enfim, o aluno pode perceber que não haja essa polêmica, né, e aí acaba achando desinteressante, talvez, a temática. Mas não, essa temática é bastante interessante, né? Conversando, a gente se entende. Por isso que nós vamos nos entender agora, porque nós vamos conversar e a gente vai se entender, tá bom? Bom, conversando, a gente se entende. O que você entende por isso? Né? Quando se fala conversando, a gente se entende. Quem já usou essa expressão algum dia na sua vida? Né? Em que situações ou situação você usou essa expressão? Olha, é conversando que a gente se entende. É conversando que a gente se entende. Certo? Creio que todo mundo já usou essa expressão. Que se não usou, vai usar, né, a partir de agora, porque nós vamos estar refletindo um pouco sobre essa temática, tá? Primeiramente, antes de nós começarmos a refletir essa temática, eu quero falar para vocês que eu passei um material para vocês em PDF, também está lá na plataforma do Cigeduc, né, na escola virtual. Se você for lá abrir, vai estar lá, procure a opção tarefas, e lá na tarefas está lá as 3 tarefas da dissertação, tá bom? E lá está o suporte também que eu coloquei para vocês, tá? Que é o texto, mandei em PDF no WhatsApp de vocês também, e tá lá um material de apoio, tá escrito lá, conversando a gente se entende. Aquele material é só para esclarecer melhor, clarear melhor os pensamentos de vocês, as ideias de vocês. Que se você for folhear aquele material, você vai perceber que está falando sobre comunicação, né? Vai estar falando sobre comunicação violenta, o corpo, né? Como um meio de comunicação, né, que é a comunicação corporal. Enfim, vai estar falando alguma coisa a respeito já da nossa temática. Inclusive, ele abre com uma tirinha, né, da Turma da Mônica, certo? E aí você vai perceber lá, para a gente já começar a falar do nosso tema, mais ou menos, né, você vai perceber logo na primeira página, né, nesse material, você vai ver essa historinha lá, tá certo? E nessa historinha está lá o Cebolinha, o Cascão, a Mônica, a Magali, né? Aqueles personagens lá, eles estão na quadra da escola. E aí começou uma discussão lá, porque a turma o grupo do Cebolinha, por exemplo, queria usar aquele horário da quadra para jogar seu futebol, sua sala, seu futebol não, gente, jogar o seu futsal, né? O futebol de salão, ok? Joga lá o seu futsal. E a Mônica também chega com a equipe dela para jogar. E aí começa aquela discussão. O horário é meu, o horário não sei o que, depois. E aí vem aquela confusão, aí o Cebolinha já se altera, e aí a Mônica já ameaça o Cebolinha de dar uma coelhada nele, não sei o que e tal. A gente conhece a história, né, da briga entre eles, né? Entre esses personagens. Então, gerou ali um problema, né? Gerou um problema ali. E depois chega o Franjinha, se não me engano, né? Com uma solução. Eles chegam para dialogar com os dois. Começou a dar uma sugestão. Olha, por que nós não dividimos o horário? Por que nós não separamos? A escola é de todo mundo, não sei o que, todo mundo precisa usar o espaço da escola. E aí eles ficaram pensando, aí começaram a conversar, dialogar. Chegaram numa solução. Chegaram na solução do problema, né? Tanto é que depois a Mônica sugere, olha, eu posso até jogar com o Cebolinha, né? Junto com o time do Cebolinha.
Então, e aí resolveram, entraram no consenso, através do quê? Do diálogo, da conversa, entendeu? Então, olha aí a grande jogada do nosso tema. Conversando, a gente se entende. Né? Quem não entendeu ainda essa deixa ainda, eu creio que fica claro a partir da tirinha do Cascão. Né? Vocês sabem que nós vivemos num mundo, gente, nós vivemos num mundo assim cruel, né? Onde as pessoas não se respeitam, onde as pessoas não querem ouvir as outras, onde as pessoas só querem saber ela é a dona da opinião, a opinião verdadeira é dela, né? Não importa o que o outro fala, o que o outro pensa. Então eu vou a pessoa vai se sobrepor a outra, vai tentar às vezes humilhar com palavras, né? Quantas pessoas já não foram humilhadas com palavras? Você mesmo, né, aluno aí, quantas vezes você já não foi alvo de humilhação por palavras, né? Pessoas que te magoaram, te machucaram, né? Você estava vivendo por um momento talvez não muito legal e aí vem uma pessoa ainda te magoa, né? Através das palavras. Há quem diga que as palavras doem mais do que um tapa, né? Do que um soco, né? Às vezes acontece dentro das famílias, dentro da casa, o teu pai, a tua mãe às vezes lançam uma palavra para você que vai te magoar para o resto da tua vida, tu vai ficar remoendo aquilo, né? E às vezes era mais fácil, às vezes ele dá um tapa, né? Que rapidinho você esqueceria, talvez, né? Que é mais fácil, do que às vezes ficar correndo no teu coração, na tua mente. Gente, é isso. Então as pessoas estão doentes hoje por conta disso, são magoadas, não são ouvidas, né? Enfim, então... E o mundo aí está aí de cabeça para baixo, porque ninguém mais se entende, ninguém mais quer conversar, ninguém mais quer dialogar, né? As pessoas já querem partir para briga, já querem partir para baixaria, já querem usar a comunicação, que vou antecipar aqui um pouco, a questão da comunicação violenta, né? O que é aquela comunicação violenta? É você já falar com o outro, já com aquela arrogância, né? Falar com aquele outro com um ar de superioridade, falar com aquele outro já querendo humilhá-lo, desprezá-lo, tornar insignificante. Gente, o mundo está cheio disso, e aí os problemas geram cada vez mais, né? E isso aí vai gerando problemas e mais problemas, gera violência, gera até morte. Quantas pessoas já morreram, né? Por conta da falta de um diálogo, por conta de que não houve uma compreensão de uma pessoa com a outra, por conta de uma pessoa interpretar a fala da outra de forma errada, porque estava num contexto totalmente não viável ali naquele momento. Então, precisamos parar para pensar num mundo melhor. Como é que eu quero ter um mundo melhor se eu não respeito a fala do outro, se eu não ouço o que as pessoas têm para dizer, se eu não paro para refletir, se eu não paro para tentar entender o outro, se eu não me coloco no lugar do outro? É isso que acontece. Às vezes as pessoas não se colocam no lugar do outro. Às vezes, vamos para uma questão mais prática, professor e aluno, por exemplo. Às vezes o professor não se coloca no lugar do aluno, ou o aluno não se coloca no lugar do professor. Gente, quando isso não acontece, né, você percebe que gera problemas dentro de uma sala de aula, gera conflitos, geram brigas, violência. Por quê? Porque um não ouve o outro, um não se coloca no lugar do outro. É necessário, nesses últimos tempos, nesses tempos de violência que nós vivemos, esse tempo de caos, né, na comunicação, e aí nós não temos para pensar nisso. Entendeu? Então, esse é o momento, né? Essa é uma oportunidade, esse tema para você discutir, é uma oportunidade de você pensar, né? De você sugerir para esse mundão aí, para esse mundo, para nós, para os professores, para a sociedade, que nós temos que parar, que dialogando que nós vamos conquistar, né, transformações, dialogando que nós vamos avançar, que vamos ter um mundo melhor, entendeu? Então, o tema em si, ele se trata justamente desse aspecto, dessa situação,
né, de comunicação, de diálogo. Hoje nós precisamos de diálogo, né? Chega de violências, vamos escutar, vamos parar. Às vezes claro que às vezes nem todo mundo às vezes está zen, né? Mas você precisa buscar isso. Né? Você precisa buscar isso, as pessoas precisam buscar. Professor, será que tem solução para isso, para esse mundão? Isso aí, conversando, a gente se entende. Será que tem solução para isso, para melhorar o mundo através do diálogo? Tem sim, né? Então, você, enquanto escritor, né, que vai reescrever essa redação, que você possa pensar nesses critérios, né? Pensar em soluções plausíveis, né, que dá para a gente fazer isso, começando por onde? Pela escola? Será que pela família? Né? Será que as nossas autoridades... Olha, hoje, por exemplo, as nossas autoridades, né, gente, estão se atacando, entendeu? O governo para um lado, a oposição para o outro, e aí se atacam através de palavras, né, no Twitter, no Facebook, não sei onde, nas entrevistas, um alfinetando o outro. Os nossos governantes, galera, as pessoas que deveriam dar exemplos, né, estão lá se alfinetando, se matando, e aí quem vai sendo destruído, quem é o povo brasileiro. Olha aí, gente, exemplo, né, dessa questão da comunicação, dessa falta de diálogo, das pessoas se colocarem no lugar da outra, de tentar entender, de tentar dialogar de uma forma mais possível, né, para haver paz, né? Já estamos aí nesse mundo aí estamos nesse caos do vírus, da pandemia, e aí a gente está nessa loucura, e as autoridades né, não está vendo esse diálogo, entendeu? Então é preciso, onde tem que começar esse diálogo, na tua opinião? Aonde que tem que começar? Em casa, dentro de casa, na escola, nos governantes, né? Quem são os ministérios? Da onde é que a gente pode buscar a solução, de apontar, de começar a desenvolver isso, né? Essa questão do diálogo, entendeu? Onde que você acredita que isso pode começar? Né? Pode começar por mim, pode começar por você, pode começar onde começar? Conversando, a gente se entende. Então o tema, ele leva para essa questão. E no material de vocês, ele mostra o que é comunicação, a importância de se comunicar, a importância da comunicação. Tem uma fala aqui do Abelardo Barbosa, um grande autor, né? Ele diz assim: quem não se comunica se trumbica. Olha só essa frase aí, você pode até usar no seu texto, né? Quem não se comunica se trumbica. É a fala do Abelardo Barbosa, né? Ele fala justamente isso. Gente, se nós não nos comunicarmos, se nós não nos dialogarmos com os demais, se nós não ouvirmos os demais, vai acontecer o quê? Vai acontecer caos, você vai ficar emburrado, você vai ficar, né, sempre mal amargurado. Se você tem algo para dizer, que saiba dizer de forma, né, calma, não de forma violenta, né, daquela forma de agredir, entendeu? Então a gente precisa parar para pensar nessas questões, né? Eu estou querendo levar vocês para pensar sobre isso. Conversando a gente se entende. Aí tem aluno que está perdido, não sabe o que fazer na redação. Mas é dentro desse contexto, você pode levar. Se você acredita, será que conversando a gente se entende? Será que isso é possível no mundo de hoje, nesse mundão que nós estamos vivendo? Será que é possível fazer isso? Entendeu? Dentro de uma sala de aula, quando há um conflito, será que a gente para dialogar? Gente, o diálogo é a transformação. A força do diálogo é ainda grande. E se nós desenvolvermos essa força do diálogo, nós vamos conseguir mudar esse mundo. Mas vamos mudar primeiro nós? Vamos mudar dentro da nossa casa? Vamos mudar lá na sala de aula, na conversa com o professor? Às vezes o professor não está dando uma boa aula, aí os alunos começam a falar mal do professor, mas às vezes em nenhum momento o aluno chega para conversar com o professor sobre isso, aí vai logo direto para a direção. Será que é assim? Né? Por que não chama o professor de uma forma suavizada, né? Não de uma forma agressiva, porque o que acontece às vezes, o aluno vai de forma agressiva com o professor, e o professor já se sente também, aí vai com pedradas, enfim. Ou vice-versa, às vezes o professor quer chamar a atenção do aluno, em vez de ele chamar de uma forma menos agressiva, e aí ele chama de forma agressiva, e o aluno já rebate, aí já convém. Gente, vocês sabem, vocês
com certeza já passaram por uma situação dessa, eu já passei por uma situação dessa, talvez eu mesmo já agredi um aluno verbalmente que não era necessário, né? Porque às vezes do momento que você está, e então é por isso que a gente precisa ver, às vezes repensar, meu Deus, eu fiz isso, né? Ou então eu estou no mundo, eu não posso descontar nos outros, né? Porque às vezes a gente está numa situação, eu estou horrível, a gente vai e desconta no próximo, no outro, a gente desconta, né? E não é isso que a gente quer, não é isso que nós queremos, a gente quer uma melhoria de mundo, né? Olha só, gente, então, leia esse material. Lá nesse material vai falar sobre a comunicação violenta. Dê uma lida nesse material, o que é a comunicação violenta, como é que se procede, como é que eu devo me proceder hoje, né? Tá bom? Então, o seguinte, outra questão, galera, é o seguinte, olha, eu queria apresentar para vocês um livro. Eu não sei que está nesse momento difícil, vocês estão com enxurradas de atividades para fazer, não tem tempo de ler, professor, não tem tempo de ler livro, tal, não sei o quê. Não vai ser obrigatório, mas vou mostrar para vocês, eu vou indicar para vocês um livro que tem esse título, Conversando a Gente Se Entende. Aí o subtítulo dele é o seguinte, olha, Solução Simples para Restabelecer a Esperança de um Futuro Melhor. Esse livro é show. O senhor já leu, professor? Não li ainda, eu li uma parte dele, né? Comecei a ler uma parte dele, mas é um livro assim muito bacana, né? A resenha do livro assim é tremenda, né? Assim que eu tiver também um tempo eu vou ler o livro, tá bom? Mas você que está meio perdido, por exemplo, não sei o que falar, lê o livro, de repente tem uma ideia lá para você desenvolver, não é que você vai copiar da autora lá, né? Mas de repente você pode pegar o livro da Margarete, a autora é Margarete, tá? Aí eu não sei o sobrenome dela, mas tá J, não sei o que lá. Mas é Margarete, a autora. De repente você pode pegar uma fala dela, jogar para o seu texto. Que foi que nós falamos de argumento de autoridade. Tá aí, argumento de autoridade. Você pode pegar a fala da Margarete. Eu vou passar para vocês via WhatsApp o livro, tá? Eu vou comprar o livro? Não, você pode ler. Eu vou passar, já baixei da internet o livro. Então você pode ler no seu computador, no seu celular, tá? Para que você possa ter alguma coisa para falar. De repente você tira um trecho lá para argumentar mais, para fortalecer o teu argumento, né? Porque é importante ter um argumento de autoridade no seu texto, gente. É importante. Você quer ter sucesso, argumento de autoridade. Mas, claro, não é só citar por citar. Tem que entrelaçar as ideias, né? Tem que argumentar, tem que servir como argumento para um argumento teu, tá certo? E tem até o do Abelardo Barbosa, quem não se comunica se trumbica, tá bom? Pode ser também, você pode utilizar isso como argumento de autoridade, como iniciar a tua redação, enfim, ok? Olha só, então esse livro aí, Conversando a Gente Se Entende, da Solução Simples para Restabelecer a Esperança de um Futuro Melhor, ele vai ser muito útil para você, tá? Até para essa redação e até para o dia a dia, né? Para o dia a dia de hoje. De repente você é um aluno que só se comunica violentamente? Sim, porque tem alunos que se comunicam só violentamente, né? Violentamente, tá certo? Tem aquele aluno que já tem aquela... Para isso, você leia isso que vai mudar a tua vida. Claro, ele vai mudar alguns aspectos da tua vida, tá bom? Você vai se comportar melhor, tá? Então, é o seguinte, olha o que ela diz, olha o interessante que ela diz aqui, olha, para ver se dá para você me entender melhor. Acredito que podemos mudar o mundo se voltarmos a nos ouvir uns aos outros. Conversas, diálogos simples, honestos, humanos. Não mediação, negociação, solução de problemas, discussões ou reuniões. Apenas bate-papo simples, sinceros, em que todos têm a oportunidade de falar, em que todos são ouvidos e também ouvem. Olha só que bonito, né? Que frase, que parágrafo maravilhoso que ela disse aqui. Verdade, verdadeira. Quero dizer para vocês que conversando a gente se entende, não é negociação. Não quero dizer se negociação, alguém que vai mediar, né? Eu vou mediar, não sei o quê. Não, tem que ser uma coisa que parta de você, né? São bate-papos simples, não é discussões, reuniões, vamos reunir a turma aqui para não sei o quê, para...
Entendeu? Não, mas é um bate-papo simples, é uma conversa, né? Se aquele teu professor, por exemplo, ele tem essa comunicação violenta, né? Porque tem pessoas que eu já falei para vocês, tem essas características, né? De agir violentamente, parece que não é amado, parece que não tem amor no coração. Tu fala uma coisa, ele te dá uma rimpada logo, né? Com as palavras, e as palavras vão te atropelando, te machucando, e aí você já fica assim, entendeu? Às vezes tem, aí você precisa entender essa pessoa. Você precisa saber como chegar com essa pessoa, né? Nós temos que ser apaziguador, né? É uma das virtudes, né, que a gente tem que ter, apaziguar. E não, né? A pessoa ela é cheia de conflitos e ela é explosiva. Aí você vai com mais explosivo, cara, não vai dar rock. Vai dar só doideira, né? Vai dar só doideira, vai dar rock. Não vai dar rock, aliás. Tá certo? Então, preste atenção nesses detalhes, ok? Ela diz assim ainda, olha, no livro dela, é uma lição de vida. A autora relata a sua experiência riquíssima para demonstrar que as grandes transformações no mundo acontecem quando passamos a nos ouvir melhor uns aos outros, através da conversa, do diálogo, né? É isso aí. Então, você que não entendeu ainda o tema sobre conversando, a gente se entende, eu espero que a partir desse vídeo meu, né, você possa ter dado uma luz. É isso, né? Tá, eu vou falar sobre isso, né? Eu vou, né, encontrar vou ter uma proposta de intervenção para esse mundo aí não comunicativo, enfim, tá? Então é isso aí, galera. Qualquer dúvida, ok? Só perguntar. Eu já 2 alunos já mandaram redações, né? Eu já dei uma lida. E assim, a gente precisa dar uma melhorada bastante. Não esqueça da questão da dissertação, gente. Não esqueça, você tem que ter a introdução lá, a tua tese, tá? E você vai desenvolver aquilo que você disse na introdução, tua conclusão, tá bom? Também tem que sintetizar e lançar proposta de intervenção. Isso é importante. Pense nesse tema com carinho. Conversando, a gente se entende, tá bom? Então deixa o seu like aí, tá? De que gostou, tá bom? Se não gostou, mas coloca que gostou, tá bom? Brincadeira, gente. Então, um grande abraço aí e até a próxima, tá? Creio que na próxima aula, no próximo vídeo aqui no YouTube, no meu canal, né, eu vou falar um pouco sobre o outro tema de redação que vocês vão fazer, tá bom? Mas primeiro, pense nesse. E se der para você ler, leia. Eu vou passar isso para o WhatsApp, para o representante da turma, tá bom? Ele vai passar para o grupo, aí você vê se vai ler ou não vai ler o livro, vai ver se tira uma ideia de lá, tá? Extrai uma ideia para que fortaleça os teus argumentos, tá bom? Então é isso aí. Um grande abraço, um beijo no coração e estou com muita saudade de vocês, tá? E você que está nos assistindo aí, que não me conhece, sou o professor Josué Pereira de Lima, seja bem-vindo no meu canal, deixe o seu like e tchau, tchau. Fui! Eu disse fui, gente. Tá bom, já. Fui! Tchau!